A Defesa Civil divulgou as causas do desabamento da igreja do povoado Capivara, lá em Traipu. Você lembra que a gente mostrou aqui no Cidade, né, que a torre da igreja veio abaixo. Traipu fica no sertão aqui de Alagoas. A Beatriz Lacerda está com a gente para dizer, de fato, Bia, o que é que aconteceu. A gente está vendo a foto, inclusive, de como ficou a torre da igreja, né? A frente da igreja também ficou bastante comprometida. Qual foi a causa desse desabamento, hein, Bia? Olha, Edson, de acordo com a Defesa Civil da cidade de Traipu, a queda da torre, inclusive a torre do sino dessa igreja de Santa Cruz, foi encharcamento, né? Um volume de chuvas que caiu nos últimos dias e a igreja não resistiu. Ela que é feita de barro e tijolo, então a estrutura ficou muito encharcada e com aquele peso todo acabou desabando uma das torres, parte da fachada e do telhado dessa igreja. E também uma intervenção, uma obra que foi feita na laje, né, de maneira indevida, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, que também teria ocasionado este incidente. Por sorte, ninguém ficou ferido, embora tenha relatos de que um casal tinha acabado de deixar a igreja, né, no momento desse desabamento e, por sorte, essas pessoas não se feriram, mas foi um susto muito grande para os moradores lá do povoado Capivara, que fica a 45 quilômetros do centro de Traipu. Quem enviou um vídeo para a gente relatando o trabalho de levantamento que foi feito, né, e vai ser produzido, inclusive, um laudo técnico, foi o coordenador da Defesa Civil do município, o Maurício Machado. Vamos ouvir. A equipe da Defesa Civil de Traipu esteve na manhã de hoje, às 10 horas da manhã, na comunidade Capivara, verificando a situação da igreja, da comunidade. De antemão foi visto que a estrutura da igreja está totalmente comprometida. Infelizmente, não há possibilidade de recuperar aquela estrutura, porque o material é antigo, o material é barro com tijolo batido junto com cal. E está comprometido porque, como ocorreu muita chuva aqui no município de Traipu, bem como em outros municípios, o material que é sedimentoso está bastante encharcado. Aí a gente acredita que também tem a questão de uma laje, que após sair o laudo técnico que a Defesa Civil junto com o setor de engenharia vai apresentar, a gente vai ter as conclusões precisas dessa informação. Mas foi possível ver nas fotos, que a gente foi a campo, viu no local, que a laje estava totalmente comprometida. E foi o que ocasionou o rompimento daquela torre da igreja. De antemão, a gente antecipa também que o prefeito Lucas Santos, no conhecimento, já está mantendo contato com a Arquidiocese de Penedo, e no que for possível, dentro da legalidade, ele estará ajudando a comunidade na reconstrução. Junto com a equipe vereador, secretários municipais e deputado também vai contribuir com a ajuda. Pois é, ele falou aí reconstrução, Edson, porque a igreja, ela está totalmente comprometida, né? Só essa torre, uma parte da igreja veio abaixo, mas está totalmente comprometida e ela vai ter que ser demolida. Então, uma nova igreja deve ser feita, a gente vai ficar acompanhando, claro que é a história, né, da cidade, que agora vai entrar em outro capítulo, porque é uma igreja tão antiga, né? E os moradores, claro, têm muita afeição, tem muitas histórias relacionadas ali naquele povoado, mas foi o resultado dessa chuva toda, né? A estrutura muito antiga que acabou gerando aí uma erosão. A chuva provocou a erosão desses sedimentos, veja só, barro e tijolo, aí realmente a estrutura não suportou. Vamos ficar acompanhando, né, para ver quando é que a igreja pode ser demolida e outra ser feita na mesma região. Volto com você. Bia, assim, enquanto você falava, a gente conseguiu ver algumas imagens de como ficou a igreja, inclusive imagens da própria Defesa Civil de Traipu, mostrando que, de fato, toda a estrutura ficou comprometida. Então, não foi só a torre que desabou, né? A igreja tem uma outra torre, tem a entrada principal, mas toda a estrutura, segundo a Defesa Civil, ficou comprometida. Então, como você falou, ela precisa ser demolida para depois ser reconstruída. Né? Claro que há todo um sentimento da cidade, a gente sabe a importância, né, da igreja, né, do templo mesmo para a comunidade, mas é claro que, em primeiro lugar, tem que estar
a segurança de todos. Não adianta reconstruir uma parte da igreja e depois ter algum tipo de desabamento, né, com pessoas dentro, inclusive com pessoas feridas, enfim. Então, o ideal é que haja uma reconstrução e que fique, de fato, mais segura.